Olá, muito boa noite para você. Estamos chegando com mais um Conexão Tarobá, o seu programa de todo sábado à noite que traz conteúdo relevante, conteúdo importante nas suas noites de sábado. Nós estamos também aqui no nosso portal tarobá.com.br, no YouTube e no Facebook. Portanto, você pode compartilhar a nossa transmissão, espalhe, porque o assunto de hoje é importante, hein? Se você mora numa chácara ou se você mora num imóvel que está irregular e está sofrendo com o problema da energia elétrica. Esse vai ser o tema do programa de hoje, porque finalmente nós temos um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa que pode colocar fim nesses problemas. E para falar a respeito disso, nós trouxemos dois convidados especiais aqui. O autor do projeto de lei, o deputado estadual Tercílio Turini, e também a doutora Rosângela Lantman, que é especialista em regularização, que tem milhares e milhares de casos que estão nesta situação. Doutor Tercílio, nosso boa noite, um prazer em recebê-lo. Boa noite, Fernando. Boa noite, doutora Rosângela. Boa noite a todos. Alegria estar aqui de volta. Obrigado. Rosângela, prazer te receber aqui. Boa noite, Fernando. É um prazer imenso estar nesse debate com um assunto tão importante, tão relevante para todos. Aliás, eu me lembro, né? Estávamos numa reunião com o pessoal da Varta lá e quando levantaram essa questão da energia, o pessoal da Copel presente, o doutor Tercílio falou, gente, isso aqui é um problema gravíssimo e nós precisamos resolver. E alguns meses depois, Tercílio, teu projeto já está aprovado na Comissão de Justiça. Diz pra gente o que esse projeto estabelece. Olha, Fernando, a realidade da maioria dos municípios, isso afeta a questão de chácaras irregulares, terrenos irregulares, a maioria dos municípios do estado do Paraná. E, logicamente, que tem algumas regiões que o problema é maior. Aqui em Londrina, Cambé, Ibiporã, a maioria aqui dos municípios da região metropolitana é um assunto gravíssimo. Em Londrina, estima-se que existam cerca de 40 mil chácaras irregulares. Então, olha o tamanho da gravidade. Como já tem uma lei federal que trata da regularização fundiária, do REURB, 2017, e o problema, ele se agravou porque aí foi um marco temporal, que a partir daquele momento, a lei federal, ela dava todas as condições para fazer a regularização, os municípios regularizarem, mas, por outro lado, estabeleceu que, a partir daquele momento, a energia elétrica, a questão da água, não poderia mais ser colocada nesses terrenos se eles estivessem irregular. Isso criou um problema social gravíssimo, porque as pessoas, às vezes, compraram na boa-fé, outras vezes sabiam que era só um contrato de gaveta. Então, uma situação que afeta a todos. Isso cria problema para o desenvolvimento urbano, mas cria uma dificuldade enorme do ponto de vista social para as pessoas. E aí, durante o debate, nessas reuniões, você participou de algumas, junto com várias regiões aqui da cidade, especialmente as primeiras foram com o pessoal lá da Varta, mas na área pertencendo a Cambé, inclusive, com a doutora Rosângela, teve aquele start de se fazer um projeto a nível de estado, já que o problema é estadual. Então, o que nós, com a ajuda da doutora Rosângela, de toda a nossa assessoria jurídica, da própria Assembleia Legislativa, nós construímos um projeto de lei, que é esse projeto que está em tramitação na Assembleia, e que ele, na verdade, ele não legisla sobre o REURB, e nem sobre a Copel. Ele estabelece que, a partir do momento que esses núcleos, que através de associações ou então individualmente já encaminharam a regularização através da prefeitura e que às vezes fica lá demorando meses e anos. Então, nosso projeto ele fala o seguinte, que a partir do momento que se cumpriu a legislação federal, a municipal, é passível de regularização, o próprio município ele já pode dar o sinal, dar a senha para a Copel e falar, Copel, pode ligar a energia elétrica lá. Ou mesmo, e se tiver lá próxima à questão da Sanepar, a água, pode ligar. Isso vai ganhar muito tempo, porque às vezes a regularização ela pode demorar ainda meses e anos. Nós já estamos resolvendo esse problema e estamos dando um salto e melhorando a vida das pessoas. O nosso projeto já passou
pela comissão, que é chamada Constituição e Justiça. Falta apenas uma comissão para dar o parecer, está marcado para segunda-feira. Olha aí. Isso ocorrendo, nós vamos puxar na outra semana a discussão em plenário. Eu tenho certeza que os deputados vão aprovar pelas grandes manifestações favoráveis que nós tivemos na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Estamos muito otimistas para que esse projeto seja aprovado agora no final do ano e ainda esse ano o governador possa sancioná-lo. É importante dizer, não que não tenha energia elétrica, a energia elétrica está lá, né, Rosângela? Só que hoje eles fazem ali a gente chamava antigamente de gato, né? A gente vai puxar aqui, puxar. Tem um pessoal que chama de leiteira, né, Rosângela? Porque é uma unidade distribuído para várias chácaras, vários imóveis. Exatamente. Na questão da Varta, começamos a discussão justamente pela rede, que a rede sai dos 5 conjuntos e geralmente eles ficavam sem energia. Exato. E a Copel alegou que tinha muitos condomínios que não deixava que a Copel entrasse dentro do condomínio. Até na primeira discussão eu falei, mas lógico, porque se está irregular, então não tem como. Se você entrar, se deixar a Copel entrar, ela vai desligar porque não pode. Então foi daí dessa discussão que nós tivemos marcamos uma reunião com o prefeito Conrado e foi lá, né, deputado? Que o deputado teve a ideia, vamos fazer o projeto. Foi um projeto que foi feito com bastante rapidez, porque ia entrar em férias, né? E o deputado falou, vamos agilizar, antes do recesso, vamos agilizar porque daí já faz o protocolo. E o deputado, ele entendeu a necessidade da população. Por quê? Porque todo mundo já sabe que existe. Sabe que existe o gato, a leiteira, a gambiarra que eles falam. Então, é uma situação que todos sabem. Então, por quê? Se eu estou dentro da prefeitura, o processo de regularização, ele leva anos. Porque a prefeitura ainda, a pessoa que está ali analisando, está aprendendo ainda, não sabe, é uma situação nova. Por quê? Eu até falo na prefeitura, porque geralmente quando você vai fazer um empreendimento, você faz o protocolo da viabilidade e as diretrizes quem dá para você é o município. No caso da REURB é o inverso, já existe o loteamento. Então, você leva as diretrizes e o município tem que analisar conforme as diretrizes já existem. Então, é um projeto, não é um projeto fácil a REURB, então leva anos, igual Cambé. Cambé, o nosso primeiro protocolo foi em 2023. Agora, com esse processo da reunião com o Conrado, a gente chegou num acordo que ia fazer o enquadramento lá em Cambé para que as pessoas conseguissem pedir a sua energia individual. Teve o avanço, Cambé já receberão as notificações e depois já será entregue à CRF. Mas isso em 2023. Londrina, começamos no início do ano, o ano passado, né, que foi em setembro, mas, porém, teve agora a discussão da PL, que a lei não está em conformidade com a lei federal, e aqui nós vamos ter agora, vai para plenário aqui, dia 1º de dezembro, justamente para adequar a própria lei do município, questão da metragem e a questão ambiental também. Então, assim, são situações novas, tem vários municípios ainda que não sabem nem como começar. Então, se a gente fica esperando o município saber como vai trabalhar, como que vai entender o projeto, e a questão da energia, já se sabe que já existe ali um loteamento, tá? Até a questão da Copel, eles ficaram assim, mas como que eu não vou ter o projeto urbanístico para me ver a rua? Não, mas esses loteamentos são núcleos consolidados. Nós não estamos falando de loteamentos novos. Estamos falando de loteamentos aí de 20 anos, 15 anos, 10 anos. Exato. Então, já está consolidado, já tem uma rede da Copel, mas, porém, a rede da Copel tem um ponto de energia. E ali eles colocaram um ponto de energia para atender uma família. Vamos supor lá 4 pessoas. Mas o que aconteceu? Vamos supor, uns 20 mil metros. Vendeu, foi lá, colocou um ponto de energia para 4 famílias. Só que ali foi um loteamento irregular. Dali de 4 famílias, surgiu 20 famílias. Então, 20 famílias, vão por 4 pessoas cada um.
quantas pessoas dão. Então, assim, a Copel, a rede dela, ela é distribuída para um ponto de energia, não para 40 pessoas dentro de 20 mil metros. Então, eu acredito que a Copel também tem essa dificuldade, tá? Na questão da rede, eles não têm noção quantas famílias estão utilizando a energia, por isso que tem essa queda de energia constante aí, mas é devido à questão da irregularidade. Exato. Tercílio, no projeto, tem algum item, algum artigo que fala em necessidade de estudo técnico? Ou a Copel vai se encarregar de fazer qualquer tipo de estudo que já está implícito, afinal, ela já está fornecendo a energia de forma coletiva, né? O que vai acontecer é a individualização dessa distribuição. Tem alguma coisa que exige que ela tenha que fazer estudo, ou ela mesma disse, olha, não, nós precisamos fazer investimentos, aí nós precisamos de mais recursos, e isso não está no nosso orçamento? Tem alguma discussão assim no projeto? Não, no projeto não tem. Nós, inclusive, a CCJ, aliás, ela encaminhou o projeto, por isso que parou na CCJ durante cerca de 30 dias, para a manifestação da Copel. A Copel, ela se manifestou que praticamente em todos os itens ela concordava, porque é de interesse da própria Copel. A Copel, ela quer vender energia. Ela vendendo energia, lógico, ela vai ganhar dinheiro, né? É objetivo de uma empresa também. Ela tinha dúvida, e nós, por isso, deixamos mais claro, se quem era o responsável, se era a Copel ou quem era. Nós deixamos claro no projeto, até fizemos um substitutivo, que ela é onerosa. Então, o núcleo que está lá, que é 20 famílias, 50, 100 famílias, a responsabilidade da rede e de colocar o padrão é deles. Aquele postinho ali. Nós colocamos que ela é onerosa, a não ser naqueles casos que a pessoa ela tem um benefício social, o benefício que a empresa, tanto de água como de energia, porque nós acrescentamos, não é só energia. No projeto, no substitutivo, entra energia elétrica e água. Desde que tenha a rede próxima da Sanepar, a Sanepar também ela vai entrar no mesmo critério da Copel. Olha, todas as reuniões, não sei se todas, mas a maioria das reuniões, nós sempre chamamos os representantes da Copel aqui da região. E a Copel participou. E nós conseguimos resolver até problema de aumento de carga já, em algumas regiões, na questão da Varta. Por quê? Tinha lá um núcleo, e a maioria realmente era gato. Chegava no final da tarde, todo mundo ia tomar banho, caía a energia elétrica. O pessoal, de modo geral, não deixava a Copel entrar lá, porque eles tinham medo que a Copel fosse lá e cortar a energia, mas através do entendimento, a Copel foi lá e resolveu o problema, aumentando a carga. E agora, através da regularização, o encaminhamento da regularização, já está se encaminhando para a Copel realmente implantar energia individualizada nas casas. Então, o projeto, ele tem despertado, Fernando, o interesse é impressionante. Sim. A quantidade de municípios, de vereadores, de prefeitos, de gente da comunidade que tem procurado, porque o problema é o mesmo em muitas cidades. Inclusive na região metropolitana de Curitiba, que o problema lá é tão sério como o problema aqui de Londrina da região. Tá vendo? Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar que municípios são esses, aqueles primeiros que despertaram a atenção a partir da divulgação dessa ideia. Era apenas uma ideia. Já virou projeto de lei, já foi aprovado na Comissão de Justiça, que é a mais importante da Assembleia. E daqui a pouco, quem sabe esse benefício não está chegando. Mas depois do intervalo, mais discussão aqui sobre regularização, sobre esse projeto de lei e também o papel das prefeituras nesse processo que é fundamental. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Conexão Tarobá, hoje recebendo o deputado estadual Tercílio Turini e também a especialista em regularização fundiária, regularização de imóveis rurais e urbanos, a doutora Rosângela Lantman, que contribuiu para esse projeto de lei que nós estamos discutindo aqui. E eu perguntava na saída do bloco anterior, qual vai ser o papel, Rosângela e Tercílio,
das prefeituras me parece fundamental, porque a prefeitura é que dá esse encaminhamento, acompanha etapa por etapa do processo de regularização. Aí a Copel vai dizer, não, mas peraí, esse núcleo aqui, ele é passível de regularização? Vocês me dão a segurança, prefeitura, de que esse projeto está apto daqui 1 mês, ou 2 meses, ou 6 meses, a estar regularizado? Rosângela, começando com você, porque você tem vários processos dentro da prefeitura. Fernando, primeiro, né, você vai se criar ali uma associação ou individual, o processo de regularização, tá? Aí você dá entrada no município. Lógico que são com os primeiros projetos, porque agora a maioria das prefeituras, elas já estão entrando ali em conformidade primeiro projeto, já é o referenciamento, um laudo social para mostrar quantas famílias existe naquele núcleo. Aí eu faço o protocolo perante o município. O município tem um prazo para analisar esse processo. Aí o município vai emitir o enquadramento, ou seja, esse núcleo ele é passível de regularização. Certo. A partir daí, você faz um requerimento juntamente com o enquadramento do município, aí fornece para a Copel. Tá? Muitos, aqui em Londrina já aconteceu isso, muitos chegam na Copel com o número do protocolo. Não. Por quê? Porque se eu faço um protocolo, algo que eu venho falando já faz muito tempo, eu vou lá na prefeitura e faço um protocolo, tá? Mas o profissional que contratou, ou a empresa, ou o arquiteto, ou o advogado, ele fez o protocolo, mas não cumpriu com os requisitos. O processo dele, ele é indeferido perante o município. Por isso que tem que ter o enquadramento. Então, não adianta você pegar o protocolo, ir até a Copel, que vai ser negado a energia. E quando se faz o enquadramento, a empresa ou qualquer outro profissional vai estar ali fazendo o projeto urbanístico ambiental. Em muitos casos, a própria Copel pede o projeto urbanístico para verificar como está, tá? Sim. E nós estamos falando de núcleos consolidados. Por quê? Nós temos aí o marco temporal até 22 de dezembro de 2016, que são núcleos pela lei federal, que é a legitimação fundiária. Nos casos, depois que vem anteriormente a 2017, daí entra na legitimação de posse. Então, tem município que entende a legitimação de posse, outros não. Então, assim, tem município que só quer regularizar até 2016. Então, os núcleos que vão receber a energia individual são os que estão consolidados já. E aí a gente chama a atenção de quem não entrou nem na regularização ainda, que eu tenho notícias, aliás, Prefeitura de Londrina, de Cambé e de outras cidades aí do Paraná, de desfazimento, doutor Tercílio. Rosângela pode até confirmar isso. Quem não está fazendo essa regularização, o Ministério Público chega lá e pede o desfazimento, quer dizer, destruir, passar trator em cima e acabar com o loteamento. Tem que ter vontade política também, né, Tercílio, nisso? Tem que ter, Fernando. Além dessa questão técnica que a doutora Rosângela falou, e que você tem que fazer todo o cumprimento da legislação federal, que os municípios, e aí a questão política é fundamental, que o prefeito, ele tem que ter interesse em resolver essa questão. Ele tem que ter interesse, ele tem que fazer alguns ajustes através de um decreto ou de uma lei municipal. Aqui em Londrina está sendo feito, né? Foi feita uma lei em 2023 e que ela está sendo complementada agora. A doutora Rosângela falou que no dia 1º de dezembro vai ser avaliada pela Câmara de Vereadores, que não tinha limite, aliás, o limite de lote era, se eu não me engano, era 1.000 metros quadrados. E agora vai tirar. E que isso vai ajudar muito. Perfeito. Não tem limite, pode ser 300 metros, pode ser 400, pode ser 250, enfim. Então tem que ter a vontade política. Então nós temos visto em alguns municípios, e Cambé aqui tem sido exemplo, que tem uma vontade grande de resolver o problema, está enfrentando o problema. O município de Londrina, já na administração passada, fez a lei, demorou, mas fez a lei, e que agora está sendo encaminhada, e que eu tenho certeza que o município aqui também vai agilizar os processos. Então, a questão política é fundamental. A gente tem recebido consultas, Fernando, de alguns municípios. Exato. Às vezes é o prefeito, outras vezes é o vereador, outras vezes são pessoas que estão envolvidas com o problema, pessoas da comunidade que nos procuram para saber como para encaminhar e para resolver o problema dele lá nos outros municípios. E as pessoas, né, Rosângela, compraram
com o tal do contrato de gaveta. O contrato de gaveta é um instrumento, né, Rosângela, que acaba sendo, não podemos dizer que ele te dá a propriedade definitiva, porque não dá, mas é um instrumento importante nessa discussão. Sim, o contrato de gaveta, ele te dá a posse, né? Mas, porém, não vai te dar ali a matrícula individual. Então, com a matrícula individual, que você consegue a energia nesses loteamentos irregulares, ou seja, nos núcleos informais. Mas, Fernando, essa questão da irregularidade, hoje eu até falo. Então, a gente nem tem como mais falar assim, olha, aquele loteamento é irregular. Não, eles estão em processo de regularização. Agora, aqueles que estão dentro do núcleo e mesmo assim não quis aderir ao processo de regularização... Casos isolados. Exatamente. Eles vão conseguir a energia? Não, por quê? Essa é a pergunta Porque boa. a energia, ela vai ser individualizada, E certo? aí ele não vai poder ratear que nem ele tem feito hoje. Exatamente. Por quê? Isso é importante. Nós enfrentamos muitas situações nas próprias associações, pessoas que nunca pagou a energia. Então, assim, sempre morou ali e nunca pagou a energia. Por quê? Como a energia ela é rateada, então se a maioria não pagar, se corta a energia. Sim. Então, se você também não pagar a energia, vai cortar. Então, fica uma situação bem complicada nas associações. E, nesse caso, com a ligação da energia individual, acaba com isso. Quem não entrou na regularização, não consegue a energia. Perfeito. Isso é uma questão séria, né, Tercílio? Eu acho que nós temos que chamar as pessoas. Quem ainda não aderiu, dá tempo ainda de aderir. Claro, está dentro do prazo, está no momento especial para fazer isso. E olha, Fernando, essa questão da regularização, ela é de um alcance social, né? Extraordinário. É inclusão social, né? Por que é inclusão? Além da questão da energia, que a gente sempre falava de energia, mas tem também a questão da água. Tem alguns loteamentos aí que o pessoal tem poço artesiano. Mas o poço artesiano fornece a água e o pessoal usa aquela água, mas não sabe a qualidade da água que está sendo distribuída, que está sendo consumida. Além desse problema da água e da energia, alguns lugares, os próprios promotores entenderam se era irregular, não era responsabilidade do município. O município, em alguns lugares, deixou de fazer coleta do lixo, deixou de fazer levar o transporte escolar. Lixo é um problema sério. Deixou de fazer a melhoria lá na estrada, que leva até lá esse loteamento que estava irregular até então. Então, eu acho que esse momento ele é importante e a nossa lei e a lei da REURB, ela é um instrumento de estimular que os prefeitos que ainda não se sensibilizaram, se sensibilize para esse problema enorme que existe e que praticamente existe em todos os municípios, para realmente enfrentar o problema. E nós estamos dando um instrumento poderoso para que eles possam realmente realizar isso. Exato. Agora, a nossa lei ela vai beneficiar, que nem a doutora Rosângela que me falou que acho que já tem umas 10 mil famílias que estão sendo encaminhadas aqui em Londrina, 10 mil famílias. E essas famílias, a partir do momento que a prefeitura fala que é passível de regularização, a prefeitura já pode pedir que se instale a energia elétrica e, dependendo do local onde tiver a rede da Sanepar, instalar a energia elétrica, a água também para essas famílias. Tercílio, essa questão, ela se aflorou, ela se evidenciou com as chuvas das últimas semanas aí, sim, onde, sem ter essa discussão aqui, já está faltando água e já está faltando energia. Doutor Tercílio, Rosângela, tem recebido aí inúmeras demandas, nós aqui na televisão também, gente perdendo as coisas dentro de casa, gente simples, humilde, que recebe R$250 por mês, perdendo tudo que tem. Por quê? Porque a energia foi interrompida pelo temporal, tudo bem, só que demorou 4, 5, 6 dias para depois restabelecer esse fornecimento de energia. É uma questão até de segurança jurídica e de vida, né, Rosângela, isso aí? Exatamente, mas, Fernando, a questão também não é só o temporal. Eu até fiz uma postagem que a questão da água, é lógico, acabou a energia, o poço artesiano não vai funcionar. Bomba.
Então não tem água. E da Sanepar também. Exatamente. Sim. Mas tem muitas situações que isso eles vivem o dia a dia. Tem pessoas que vai tomar um banho, avisa o vizinho, ó, eu vou tomar banho. Então você não liga. Por quê? Porque senão vai cair. Água. Tem pessoas que não têm água. Poço não, o deputado, hoje nós vamos, quinta, né? Fizemos uma visita. Exato. Justamente por essa questão da água. Então é uma questão social. A REURB, quando eu comecei a trabalhar com a REURB em si, eu imaginei que era projeto e lei. Porque assim, todo mundo que entra fala, não, é a lei, é o projeto. Quando você começa a conviver com as famílias, você vê que é uma situação social. Foi aí que o deputado entendeu que as pessoas já existem. Sim. Pessoas que perdem o alimento que está na geladeira, que foi no caso da Varta, que a questão da energia. Então, são várias situações que envolvem a criança, idosos que moram lá. Então, assim, é uma situação social. Imagina então, só. Eu sempre falo que a regularização não é eu entregar o título para a pessoa. É dar um pouco de dignidade humana. Exato. É fazer essas pessoas existir para o poder público. E a gente chega lá, né, Rosângela, vê as pessoas plantando, as pessoas cultivando. Tercílio, já imaginou uma criança não poder estudar para uma prova porque não tem energia elétrica? A diferença, a concorrência dela com os urbanos, digamos, né? Com os que tiveram acesso, é um alcance social impressionante. E ali não tem nem o acesso à internet, não tem também. Nada. Talvez hoje, às vezes, não mais importante, mas tão importante quanto a energia, a água, a internet hoje, sem dúvida. Olha, Fernando, essa questão da energia elétrica, a gente tem tratado esse tema. E a gente tem visto que realmente a Copel, que é a operadora aqui no estado do Paraná, tem demorado demais para a volta da energia. Eu recebi aqui não é denúncia, é uma informação, essa semana, ontem, dizendo o seguinte, aqui na zona rural de Londrina, que nos últimos 30 dias, ele ficou 10 dias sem energia elétrica. Uma teve o temporal, mas depois do temporal, depois de 4, 5 dias se restabeleceu, e aí, sem explicação nenhuma, caiu de novo a energia, ficou mais 2 dias. Exato. Nos últimos 30 dias, ele ficou 10 dias sem energia elétrica. Olha aí, problema. Eu pedi para a minha assessoria jurídica, lá na Assembleia, fazer um levantamento se existe já alguma legislação federal ou estadual que estabeleça um prazo naquilo que seja razoável. Porque agora é a ANEEL que vai ter que ver essas coisas. A ANEEL não tem perna nem braço para fazer a fiscalização. Só sabe aumentar as bandeiras, Isso, né? Não tem perna nem braço. Todo mundo. O que nós precisamos? Nós precisamos estabelecer limites. Perfeito. Isso nós vamos fazer. Perfeito. Senhores, o nosso programa infelizmente chegou ao fim. Quero agradecer ao Tercílio, quero agradecer a doutora Rosângela. E o programa vai ficar disponível para a gente disseminar, para a gente espalhar ele para as redes sociais. Nós vamos voltar na semana que vem com o nosso Conexão Tarobá. Quero agradecer muito pela sua audiência. Mais uma vez, Tercílio, boa noite. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Fernando. E nós voltaremos na semana que vem com outro convidado. Um abraço e até lá.